Obrigado a todos vocês, é muito bom estar com todo mundo aqui, muito bom estar sentado ao lado da Tereza, do Leandro. Né? A Tereza todo mundo conhece, jornalista, fez história, né? Colunista política talvez mais renomada aqui de Brasília, e que criou a EBC. O Leandro também jornalista consagrado, passou por várias redações, um período muito importante na Carta Capital. Hoje está com a gente lá num projeto que a gente chama de Jornalistas pela Democracia, e também tem as atividades dele como jornalista, consultor, empresário, enfim. E a gente quer falar aqui um pouco sobre comunicação, porque o que aconteceu no Brasil, né, não sei se vocês concordam, golpe de Estado, derrubada da Dilma, prisão do Lula, tudo isso foi parte de um golpe que a gente chama um golpe midiático, né? Um golpe parlamentar, mas também um golpe midiático. Um golpe parlamentar e jurídico, mas parlamentar, jurídico e midiático. Parlamentar, jurídico, midiático e militar, porque também teve o tweet do general Vilas Boas pressionando o Supremo. Então teve todos os elementos dos golpes tradicionais, não teve tanque na rua, mas o papel da comunicação foi decisivo. Né? Vocês viram esse processo se desenrolando no Brasil, e a Tereza, ela teve a experiência de criar a empresa da TV, o projeto da TV pública aqui no Brasil, né? E as pessoas não entendiam, mas por que uma TV pública chamavam de TV traço, TV isso, TV aquilo? Não tem a percepção de que a informação é um direito do povo brasileiro, não é um favor que a Globo, que recebeu uma concessão, ou o Silvio Santos, que recebeu uma concessão, fazem ao povo brasileiro. É uma obrigação, né? É um direito de todos nós termos a informação de qualidade. A Tereza viveu de muito perto essa batalha, e esse projeto está sendo destruído. Né? Hoje a gente vê a EBC, que você criou, Tereza, na lista das privatizações do Bolsonaro. Né? Se é para ser privada, é melhor fechar, né? Porque uma TV pública privada é um contrassenso completo. Mas então eu queria começar te perguntando sobre como é que você está vendo a destruição, né, desse projeto da TV pública que você iniciou, e vou passar para o Leandro para a gente continuar debatendo nesse tema. Bom dia, Tereza, muito bom ter você aqui. Bom dia a todos, eu agradeço a oportunidade de participar desse encontro. Eu passei uns 3 anos no início do 247, exatamente naquele momento em que alguns jornalistas eram, de forma sutil, expelidos, né, num processo de expurgo silencioso que houve na mídia brasileira, do qual fazemos parte aqui alguns, né, Paulo, Leandro, tantos outros, né? Houve na imprensa brasileira um expurgo, né? Não posso deixar de citar o Franklin Martins, meu companheiro na luta pela comunicação pública, na medida em que alguns jornalistas passaram a não participar de um jornalismo de massacre, né? Quem divergiu daquelas narrativas desde o Mensalão começou a ser expelido da mídia. Mas, então, foi nesse momento em que eu estive com 247, até que depois saí, ano passado, acreditando no ressurgimento do Jornal do Brasil, projeto que não deu certo. Eu, nesse momento, até eu sou uma sem mídia, né? Mas vou aqui falar, responder a sua questão. Assim, do poder midiático, não vamos falar muito, todo mundo já falou. Contemporaneamente, o golpe de 2016 é a evidência maior, né, de que, com a mídia que temos e com esse tipo de sistema de comunicação midiático, não há democracia. No Brasil, né, tivemos outros exemplos. Getúlio Vargas, né, o suicídio de Getúlio Vargas é também uma construção midiática. O golpe de 64 também foi um golpe midiático. Né? A gente fala um golpe militar, mas aquele também foi civil, militar, midiático. Nós tivemos toda uma imprensa gritando basta e pedindo golpe, como agora também em 16. Mas, antes da era digital, o que era possível ter de mídia contra-hegemônica? O que era possível, o que as democracias, especialmente da Europa Central, né, encontraram como forma de garantir pluralidade e alguma forma de contraponto, de diversidade de opinião, em suma, de propiciar ao cidadão, né, uma forma de informação, uma possibilidade de informação mais pluralista.
portanto, mais condizente com a democracia. O que aquelas democracias europeias construíram foi a comunicação pública. Você ter a mídia privada, os conglomerados comerciais com os seus interesses, mas também as entidades de comunicação pública entendidas como não governamentais e não estatais, e sim mídias públicas como tal, entendidas como independentes, tanto do poder político como do poder econômico, permeadas por alguma forma de participação da sociedade, para dizer, isso é meu e eu demando esse tipo de informação ou esse tipo de programação, né? E aí nós tivemos, por alguns anos, as mídias públicas europeias sendo hegemônicas, né? Sendo líderes de audiência. Depois elas foram perdendo, mas foram perdendo importância, relevância, na medida em que o setor privado, o capitalismo foi também modificando, tecnologias, você passou a ter uma maior competição das mídias privadas com essas mídias públicas, e aí entra a questão do Estado, né? Apenas a BBC inglesa, por ter um financiamento muito específico, em que cada cidadão contribui com uma taxa para o seu financiamento, né, direto, criando uma receita que nem passa pelo Estado britânico, ela vai direto para o orçamento da BBC, só ela conseguiu se manter como dominante, né, e como independente, assim, financeiramente autossustentável, né? As outras mídias públicas da Europa foram sendo corroídas pelo neoliberalismo e competição e tal. As mídias privadas foram se fortalecendo, aí você teve esses processos de degradação da RAI na Itália, enfraquecimento da RTP em Portugal, com a entrada de grupos privados, da espanhola também. Então, o sistema francês ainda mantém alguma força, mas também já enfrenta competição privada maior, e você acabou tendo enfraquecimento, mas essas mídias públicas continuam lá existindo e sendo importantes para garantir pluralidade, para ser digamos, um ativo da cidadania, né, para enfrentar a mídia hegemônica e o grande risco que ela representa para a democracia, que nós já experimentamos tantas vezes nos nossos golpes. Bom, no Brasil, nós fomos tentar implantar um sistema público de comunicação previsto na nossa Constituição, lá desde 88, no artigo 223, onde se prevê a complementaridade entre sistemas público, estatal e privado, mas nós fomos fazer isso com 60 anos de atraso, diferente da Europa, que já no começo da televisão e do rádio tinha mídias públicas. Nós fomos fazer em 2007, com o Lula, né, quando ele encampou uma demanda nossa, da sociedade civil, do Fórum da TV Pública, queremos uma TV pública, o Lula encampou isso e disse, se eu for reeleito, vou implantar. E foi onde nós fomos chamados, o Franklin virou ministro, e nós fomos enfrentar essa batalha de implantar uma TV pública, um sistema público, com 60 anos de atraso. E com financiamento absolutamente insuficiente para... quer dizer, ele dava para pagar a folha de pagamento, fazer alguns investimentos, mas não dava para construir uma rede. Com 60 anos de atraso, o que acontece? O espectro eletromagnético já tinha dono, o setor privado já era dono de tudo. Eu quero um canal em Goiânia, não tem. Eu quero um canal em Belo Horizonte, também não tem. Né? E assim foi, nós fizemos uma TV pública com pouquíssimos canais, porque o digital ainda não tinha chegado e o setor privado tomou conta de tudo. Então, mas, apesar de todas essas dificuldades, né, que eles falavam TV Lula, TV Praça, foi um massacre cotidiano. Olha, nós apanhamos, eu particularmente, 4 anos, todos os dias, do setor privado. Tá? Foi um massacre violento. Você não vivia no Brasil, Pepe, mas assim, nunca uma instituição foi tão espancada do seu nascedouro como a EBC. Era um espancamento diário da Folha, do Estado, das Globo e tudo mais. Né? Por quê? Não ia fazer competição com eles, não ia as mídias públicas, como em todo mundo, não veiculam publicidade, né? Portanto, não disputa mercado publicitário, mas porque poderia fazer o contraponto. Então, por mais que eles se empenharam em desqualificar a TV News, a Lula News, a TV do Lula, etc., ela teve relevância, sim, porque no impeachment
Paulo estava comigo, aí eu já não era mais presidente da EBC, já estava lá, já tinha ido para a Rede TV e voltado para lá como comentarista, como jornalista. Eu já era uma jornalista contratada. E, juntamente com o Paulo e outros, Leandro passou por lá também, como convidado, outros jornalistas, nós fizemos o contraponto da cobertura do golpe. Viramos noite lá, né, Paulo, fazendo debates ao vivo, e não foi assim, fazendo uma campanha contra o golpe. Nós fizemos uma cobertura pluralista, como o momento existe, mostrando que o país era dividido, mostrando como é que era aquilo, mostrando a insuficiência do argumento jurídico, levando juristas dos dois lados e tal. E foi uma cobertura que, por exemplo, deixava a Cinelândia no Rio com as TVs ligadas na TV Brasil e tal. Por isso o Temer, no primeiro momento, na primeira semana dele, depois que sentou naquela cadeira, né, com a Dilma ainda não afastada oficialmente, mas ainda enquanto o Senado faria o julgamento, aquele afastamento provisório de 120 dias, a primeira coisa que o Temer fez foi fazer uma intervenção na EBC, foi nomear um lacaio dele lá, o Laerte Rimoli, como interventor, violando o mandato do Ricardo Mello, que era presidente, tinha um mandato, né, que o Supremo depois revogou, mas depois aí o Temer fez o quê? Ele deu outro golpe, ele mudou a lei da EBC. Né? Aí ele fez uma medida provisória, acabou com o mandato do diretor-presidente. Para que tem mandato? Exatamente para blindar o presidente da mídia pública de pressões políticas. Aí ele acabou com o mandato e acabou com o Conselho Curador, que é quem representava a sociedade civil, um conselho de 22 membros, que era o conselho que supervisiona a programação, né, cobra da diretoria a sua execução de sua política, etc., etc. Como isso acontece, o Conselho existe em todas as mídias públicas do mundo, com outros nomes, com outros formatos e tal, mas existe. Ele acabou com isso e tal. Então, o Temer deu o primeiro golpe na experiência mais importante de implantar a comunicação pública no Brasil. Foi o Temer que primeiro golpeou, acabando com a natureza pública dos canais da EBC. Eu estou falando da televisão, mas a EBC tem uma agência de notícias, a Agência Brasil, a EBC tem 7 rádios, né, uma rádio muito importante que cobre o vazio de sinal de boa parte da Amazônia, né? Eu falo mais da televisão, porque a televisão não existia. As rádios, sim, elas já existiam, mas eram geridas de forma não pública. A Agência Brasil também é uma agência importante que fornece conteúdos para boa parte dos veículos do interior do Brasil. E tudo isso passou a ser gerido como coisa governamental, como coisa do Temer, né? E teve as caças às bruxas, nós imediatamente fomos proibidos, nós éramos contratados, eu, Paulo e tantos outros, Luiz Nassif, etc. 2 minutos. 3. Em suma, agora o Temer, esse fulano aí, esse Bolsonaro, ele vai privatizar a EBC. Ele fez uma intervenção, ele juntou um canal público com o governamental, ele destroçou internamente a EBC, não vou ficar contando o que está acontecendo lá, porque é um destroçamento, né, total, uma terra arrasada, e ele vai privatizar a EBC. Aí eu pergunto para vocês, por que a Record vai comprar a TV Brasil, se ela já tem canais em Brasília, no Rio, em São Paulo, os lugares onde a TV Brasil já tem canal? Né? Não. O Temer, o Bolsonaro, são tão quase iguais. Não posso falar isso, não. Está tão ruim que quando a gente lembra do Temer, até pensar, até o que ele fez de mal à EBC foi menor do que o Bolsonaro está fazendo. Ele quer doar algum dos amigos do setor privado, dessas corporações de comunicação, ele quer doar o patrimônio da EBC, que é muito grande. A EBC tem um patrimônio imenso e que seria importante preservar tanto os seus canais, mas, sobretudo, preservar a estrutura tecnológica que nós construímos, que o Lula nos garantiu um orçamento anual, né, de 300, 400, 500 milhões, e nós usamos o que pudemos na execução orçamentária para comprar equipamento, para modernizar, para criar a infraestrutura. Ele quer doar tudo isso, e os terrenos e o patrimônio imobiliário da EBC, que é enorme, que nós herdamos da Radiobras, que herdou dos militares, para que no futuro, quando a democracia abrir as asas sobre nós, de forma plena, a gente pudesse reconstruir o sistema. Mas ele quer
dar isso aí para os investidores do setor imobiliário, para os amigos do setor privado de comunicações. Ele está querendo fazer uma grande doação com a EBC, porque não são os canais. O Estado poderia fechar a TV Brasil sem precisar privatizar. Então, esse é um grande negócio que ele está fazendo, contra o qual nós devíamos nos levantar. 247 me deu espaço para publicar um artigo sobre isso ontem. Nós devemos preservar, tentar preservar o que resta da EBC, para, no futuro, a gente poder reconstruir esse sistema. Mas eu quero mais um minuto. Como fazer... Obrigada. Como fazer... O tema desse negócio aqui é como financiar uma mídia independente do poder político e do poder econômico. Gente, só tem um jeito. Isso é uma lição que nós aprendemos com a EBC. Só tem um jeito de existir mídia contra-hegemônica, porque elas passaram... Se antes só existia comunicação pública, com a internet, nós pudemos passar a criar mídias independentes, como o 247, como tantas outras mídias contra-hegemônicas no digital. Mas isso só é possível se a sociedade abraçar esses projetos, como hoje está abraçando a TV 247 e o 247. Uma das razões do fracasso da EBC, que assim, nós permitimos que o Temer, sem resistência, fizesse a intervenção e destruísse, foi porque a sociedade não se apropriou da TV Brasil como coisa sua, como hoje vocês estão fazendo com a TV 247. Né? Então, é importantíssimo que a sociedade se aproprie desses projetos, sejam, né, como o 247, projetos independentes, mas não públicos, não com nenhuma conexão com o Estado, ou seja, no futuro, um sistema público de comunicação. A sociedade é que pode financiar. Vocês é que podem sustentar qualquer forma de mídia alternativa que possa se contrapor ao poder midiático, golpista, oligopolista e tudo mais que nós temos. Obrigada. Obrigado, Tereza. Sensacional sua fala. Obrigado pela referência ao 247. De fato é isso, as pessoas se apropriam e todas as pessoas que a gente encontrava aqui de manhã, eles se sentem donos, parte de uma família, de uma comunidade, de fato. Mas eu vou passar para o Leandro, né, porque esse diagnóstico todo mundo conhece, né? Mídia golpista no Brasil, participou de vários golpes, etc, etc. Vamos ter ainda, algum dia, uma mídia plenamente democrática no Brasil, Leandro? E qual é o caminho para chegar lá? Não, não vamos. Não, Leandro, não. Já assim de cara. Então não teremos democracia. Não, plenamente não vamos ter nunca, porque a gente fala muito. Eu sou de uma geração de jornalistas, talvez uma das últimas gerações de jornalistas, em que tinha embutido no fato de ser jornalista o fato de que você também queria ser um intelectual. Quer dizer, a vaidade intelectual do jornalista fazia parte do combo da atividade jornalística. O que nós estamos vivendo já há muito tempo, há pelo menos 15 anos, o apogeu de uma classe jornalística, de uma categoria jornalística, de uma categoria de repórteres que não tem nenhum vínculo com atividades intelectuais. Nós falamos de uma forma envergonhada da ação dos jornalistas brasileiros em relação ao estado de coisas em que nós nos encontramos hoje. Não é o Roberto Marinho, não é a família Marinho, não é o bispo, não são os donos das emissoras que fizeram essas atrocidades e fazem essas atrocidades hoje no noticiário. São repórteres, são jornalistas que mentem, que distorcem, que são subservientes, que são servis, né, que transformaram a atividade jornalística numa atividade de tarefeiros. E essas pessoas são, sim, responsáveis diretas pelo estado de coisas em que vivemos. Nós não nos preocupamos, por várias razões, em discutir a formação dos jornalistas enquanto o Brasil ia sendo desgraçado. E hoje eu vejo e leio, não sem alguma surpresa, nas redes sociais, uma série desses jornalistas
lavando a biografia no Twitter, lavando a biografia no Facebook. E você, Leandro, você não passa pano, você é um dos poucos que fala... Sim, não passo. Eu perdi muitos amigos na mídia, mas em compensação ganhei o triplo de amigos fora dela, denunciando jornalistas e dando o nome deles. Sim, são jornalistas que colaboraram diretamente para o golpe na EBC. Colaboraram diretamente para a chegada do Bolsonaro ao poder. Eles agora estão tirando o corpo fora. Mas eles colaboraram diretamente com isso. No momento em que participaram daquela farsa do impeachment da Dilma, participaram ativamente, participaram de forma voluntária, praticamente. Então, nós temos no Brasil hoje um agrupamento de jornalistas muito mau caráter que são responsáveis por isso. E hoje estão escrevendo fartamente artigos horrorizados com o Bolsonaro, chorando pitangas pelos incêndios da Amazônia, reclamando dos maus modos dos filhos do Bolsonaro. Essas pessoas são responsáveis por eles, são padrinhos e madrinhas dessa gente. Então, assim, a discussão sobre termos ou não uma mídia democrática e a utilização de plataformas digitais para isso, vai ter que passar necessariamente para saber quem vai trabalhar nisso. O Brasil 247 tem a vantagem que ele virou um agregador, né? Você tem, sobretudo, uma geração de jornalistas já consolidada que trabalha, que escreve no 247. Mas se você parar para olhar esse universo, eu trabalho muito com esse universo, que eu tenho uma agência que mexe com mídias digitais, assim, é tudo muito incipiente, para não falar indigente, porque não há formação para esses jornalistas trabalharem. Então, as pessoas estão se jogando como comunicadores nas redes sociais sem nenhuma formação para fazer isso. E a questão do financiamento, né, você tem aqui, isso aqui é uma reunião de assinantes, mas a questão do financiamento de mídias independentes, ela ainda é muito complicada nas redes, né? Primeiro porque as pessoas estão falidas. As pessoas não têm dinheiro, tem vaquinha demais nas redes, né? Está todo mundo pedindo dinheiro nas redes para qualquer coisa, para pagar aluguel. E você, na hora que você cria uma mídia e você coloca a vaquinha no ar e tenta captar dinheiro, isso está se tornando cada vez mais complicado. Você deve estar vivendo isso, inclusive, no 247. E como se naturalizou a possibilidade de se ter mídias independentes, sem ter nenhum escopo para que isso seja feito, a gente continua perdido nessa área. Nós temos milhares de mídias independentes, mas poucas que têm alguma efetividade. Por isso que eu acho que a discussão sobre esse tema continua muito difusa, Leonardo. Continua muito complicado. Agora mesmo está sendo feito o consórcio Nordeste. O Nordeste criou um movimento separatista, né, um movimento separatista importante, não separatista no sentido de geopolítico, mas no sentido econômico, no sentido civilizatório e de resistência civilizatória. E esse era o momento, por exemplo, de você ter uma mídia voltada para esse consórcio, e essa discussão ainda está muito incipiente. Não, mas a gente pode lançar isso hoje. Já gostei da ideia, já gostei. Isso vai ser bom. Eu conversava muito com o Paulo Henrique Miranda, ele concordava comigo assim. Nós somos, assim, a chamada blogosfera, que já existe há muitos anos, e eu participei desde o lado do nascimento da discussão dessa blogosfera, do encontro, Paulo Moreira também, os encontros blogueiros nacionais, assim, essa blogosfera é uma família extremamente desunida. Porque nós, na esquerda, temos esse problema crônico de que se nós acreditamos nas mesmas bandeiras, mas cada um quer discutir da sua forma, da sua maneira, com seu... Mas já foi mais. Já foi mais. Hoje é menos. Mas ainda continuamos... Todo encontro de blogueiros, se discute. Vem cá, quando é que a gente vai ter uma plataforma única? Não, amanhã. Quando é que a gente vai construir uma plataforma única? Amanhã. Não, quem é que vai cuidar? Sou eu. E esse assunto morre, porque cada um vai cuidar da sua vida, do seu cantinho, da sua área, do seu blog, do seu site, e a gente não consegue chegar a um consenso. Por outro lado, a mídia hegemônica continua hegemônica, com seus tarefeiros trabalhando enlouquecidamente. Recentemente, uma repórter da Globo deu uma bíblia para o Bolsonaro.
Mas, Leandro, olha que interessante. Eu queria aproveitar esse ponto, porque esse diagnóstico, né, projeto da TV pública, o assassinato pelo Temer, pelo Bolsonaro, as dificuldades da mídia independente, mas eu queria só pedir para vocês falarem sobre as dificuldades da mídia corporativa. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele é um presidente que ataca esta mídia corporativa todos os dias, assim como o Trump. É uma lógica deles. O Bolsonaro previu a morte da imprensa tradicional. Então eu queria aproveitar, embora eles continuem hegemônicos, eu queria que você falasse também sobre isso, e a Tereza também. Porque eles também não estão no melhor dos... Já viveram dias melhores, pelo menos. Viveram dias muito melhores, inclusive nos governos do PT. Né? Muito melhores. Né? Receberam muito dinheiro. E agora estão sendo atacados. Mas eu acho que eles se acostumaram tanto a servir que têm uma dificuldade de fazer a transição para a oposição. Porque, sério, eu falei a história da Bíblia, né? Acho que foi a Délis Ortiz deu uma Bíblia. Assim, num momento como esse, o que você esperava de um jornalista em frente ao Bolsonaro com uma Bíblia na mão é que você desse com a Bíblia na cabeça dele. Né? É o mínimo que você esperava. Assim. Mas que você permite dar publicidade a uma ação tão incestuosa, tão patética, tão ridícula, que coloca o jornalismo num patamar patético e ridículo também, que iguala o jornalismo a essa gente que está no Palácio Planalto, significa que mesmo com toda essa pressão, mesmo com todas essas críticas, eles continuam servis. Basta você ver o noticiário do Jornal Nacional, da Globo. Né? Eles, para falar do incêndio da Amazônia, eles estão comparando Lula com o Bolsonaro. Quer dizer, eles têm que construir uma narrativa absolutamente cafajeste, canalha. Cafajeste, canalha, para continuar servindo. Assim, você me bate, mas, por favor, eu continuo sendo seu amigo. Não me trata dessa forma. Eu te amo. Vou deixar a Tereza falar sobre o nosso colegas também. Emenda aí. Você conheceu essa imprensa golpista de dentro também? Continua, está mais cafajeste do que antes ou não? Não, essas coisas sem dúvida pioraram muito, né, lá dentro, né? Eu acho que nós somos de uma geração onde o nível de calhordice dos próprios jornalistas apontado por Leandro não era tão grande. A gente vem de outra escola de jornalismo. Né? A degradação foi muito grande. Mas você perguntou como eles estão em relação ao homem. Eu acho que o homem só não cai ainda, o Leandro até dizia isso há pouco, porque apesar de apanhar, apesar de o Bolsonaro falar que vai falir o Valor, vai falir não sei quem, etc., ter feito aquela medida provisória, apesar de todos os tapas, os socos que ele dá nessa mídia, ela continua servil e continua sendo o fator que ainda o sustenta. Né? Você vê a Globo faz essa canalice de ficar comparando política ambiental do Lula com do Bolsonaro, né? Mas ela não está fazendo de forma alguma uma cobertura que, como ela fez no passado, né, que fortaleça a oposição ao Bolsonaro, né, que atisse o espírito crítico da sociedade. Não sei nem se ela cobriu os panelaços ontem, se ela registrou os panelaços ontem. Timidamente. Timidamente, né? Então, agora, o dilema da mídia corporativa, eu acho que está também na agenda econômica. É o seguinte, nós achamos hoje o Bolsonaro horrível com sua política de costume, sua política ambiental, tudo isso nós achamos horrível, mas nós queremos a agenda privatizante. Né? Nós queremos a agenda neoliberal. E quem sabe a gente vai aguentar ele aí, até ele vender tudo, até ele privatizar a Petrobras, até cumprir essa agenda, aí depois a gente se livre dele. Talvez tenha, eu acho que tem esse dilema aí. Em que ponto nos livramos dele, mas como tirar dele ainda a agenda do Paulo Guedes? Né? Gente, a gente tem uma seleção brasileira de jornalistas aqui hoje. Chegou a Helena Chagas agora, o Hélio Doyle está lá em cima, o Luiz Costa Pinto. Então a gente vai fazer uma coisa bastante corrida. Queria agradecer demais ao Leandro, à Tereza, brilharam.